Paz e graça para você ligado nessa emissora. Agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E o que nós vamos discutir hoje é a doutrina da salvação, mas de uma maneira diferente do que a gente costuma fazer. Nós vamos tentar debater a seguinte questão. Você sabe que os ramos do cristianismo, né, são muitos. Tecnicamente falando, no português do dicionário, a palavra seita se refere aos ramos. Então, cada ramo da fé cristã seria uma seita, como era no judaísmo, né? O judaísmo se dividia entre a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos zelotes e por aí ia. Na fé cristã, os historiadores clássicos também dividem os ramos do cristianismo em seitas: a seita católica apostólica romana, a seita protestante, a seita luterana, a seita pentecostal e por aí vai. Mas no idioma crentez, na língua que a gente fala fora do dicionário, né, o termo seita é um termo negativo, bastante pejorativo. Um adepto de seita, um seitário, como diz aí alguns irmãos, é alguém que milita contra os interesses do reino de Deus. Por quê? Porque nessa acepção, o termo seita quer qualificar grupos que se pretendem passar por cristãos, mas que não são. São falsos cristãos liderados por falsos mestres. E como a Bíblia declara, o Senhor Jesus fez várias advertências contra os falsos mestres e os falsos profetas. Estes serão condenados a água que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, né? Então, isso aqui a gente vai discutir hoje. É possível haver salvos que ainda pertençam a essas seitas? É possível que existam pessoas que não serão condenadas eternamente, embora façam parte de grupos conhecidos como seitas? O que você pensa a respeito? Quase todo crente tem um parente, né, ou um conhecido, um agregado, envolvido com um grupo conhecido ou considerado seita. O que você pensa a respeito dessa pessoa? Ela está salva ou não? E se ela não estiver salva, ela não está salva porque está no grupo errado? E aí? Está no ar? Ou vejam só. Olá! Estamos começando o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem um presente para você, afinal de contas você nos recebe aí com tanto carinho na sua casa, né? A essa hora da noite, queremos te recompensar. O presente é um só, então nós vamos sorteá-lo ao final dessa edição entre todos aqueles que votarem na enquete. É assim que você se inscreve para o sorteio a cada dia. Você vota na enquete que está colocada na página do programa, lá na internet, vejamsó.com.br. Conosco dois apologetas, ou apologistas, né? Enfim, o termo muda, mas os apologetas são estudiosos, são teólogos que se especializaram na defesa da fé contra os ensinos das seitas, entre outras coisas, né? E isso remonta aos primeiros séculos da fé cristã. Como não deu para trazer os primeiros apologetas, a gente trouxe os de hoje, e que nos enchem de muito orgulho e satisfação, porque são pessoas com um profundo conhecimento teológico, bíblico, mas envolvidas até os ossos da alma com o Deus da Bíblia, com o povo de Deus, com a igreja, né, com a obra de Deus. Não são teólogos de gabinete, não. Pastor Jamierson Oliveira, você já conhece. O primeiro que eu quero apresentar é o pastor da Igreja Batista Etnos, escritor, jornalista, publisher, professor, teólogo, sei lá mais o que ele é. Pastor Jamierson, seja bem-vindo. Paz e graça. Paz e graça, Heber, é uma alegria, quero cumprimentá-lo, você que está em casa,
É sempre uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês no Vejam Só. Hoje um tema bem interessante, aquilo que eu chamo de angu de caroço, né? Parece simples, mas não é. Então hoje acho que é uma oportunidade de eu aprender também ao longo do programa. Estive aprendendo um pouco mais sobre essa questão quando me preparava para o programa. E hoje aqui com meu amigo, colega Fernando Galli, também tentar esclarecer esse assunto. Mas fico muito honrado, Heber, sempre que sou convidado. Onde fica a Igreja Batista Etnos? Nós estamos em Guarulhos, na rua Mandaguari, número 97. Você que conhece Guarulhos, o bairro do Bom Clima é um bairro muito conhecido em Guarulhos. É onde está a Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, o Hospital Bom Clima. Nós estamos no finalzinho da rua, da Avenida Bom Clima, começo da Avenida Faria Lima. Há uma pracinha, há uma base da Polícia Militar, e sai a rua Mandaguari, número 97. Nossos cultos lá são às quartas-feiras, ensino bíblico. Nós encerramos agora uma temporada linda. A gente faz de quartas-feiras temporadas de 2 meses. Terminamos agora sobre as 7 igrejas do Apocalipse, um estudo sistemático durante 2 meses. E vamos começar agora julho e agosto sobre os milagres de Jesus. Então a gente vem em temporada assim. E às 18h30, aos domingos, o culto geral com a igreja, um culto evangelístico, de pregação da palavra de Deus. Eu quero convidar você que está desigrejado, né? Você que está em trânsito, mudando para Guarulhos, ou se você congrega já, está firme numa igreja local e deveria estar, quer conhecer ali a Igreja Batista Etnos, você será muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Obrigado, Heber. Do outro lado, viajou 4 horas e meia, 5 horas para estar conosco, o professor Fernando Galli, que é líder do Instituto de Apologética Cristo Salvo, Instituto Apologético Cristo Salvo. Paz e graça, professor Fernando Galli, tudo bem? Paz e graça, tudo bem? Desde já agradeço pelo convite, né? E é um prazer estar aqui novamente. A minha esposa diz que gosta que eu venha aqui. Por quê? Porque eu volto maquiado. Volta bonito. Mas é sempre bom estar aqui e debatendo esses temas, nós crescemos na fé. E eu gosto do programa por isso, porque é um programa instrutivo. Aonde que você mora? Américo Brasiliense, 10 quilômetros de Araraquara, estado de São Paulo. Viajou para estar conosco, né? Isso. O professor Fernando Galli está na reta final aí para ser ordenado pastor batista. Sua origem é batista, né? Isso. Fui Origem convertido ao evangélica é cristianismo. batista. Sim. Tá bom. Seja muito bem-vindo. Meu pastor é o pastor Neto, o senhor já ouviu falar dele, né? Pastor Neto, claro, grande pastor, grande ósculo santo, né? Para ele, toda a sua igreja, a primeira igreja batista em São Caetano do Sul. Lá em Américo Brasiliense, nós estamos organizando uma congregação. A igreja, se for da vontade de Deus, creio que sim, se chamará Igreja Batista Boas Novas, né? Mas é um trabalho bem interessante, porque ele é voltado para adeptos de seitas. Então, a maioria das pessoas que têm vindo aos nossos cultos são adeptos de seitas ou ex-adeptos. Você foi adepto de seita? Eu fui de 16 anos e 8 meses testemunha de Jeová. Amém. Bom, ao longo do programa a gente vai conhecendo um pouco melhor os dois convidados. Também Uma seita para ninguém botar defeito. Eu não sei por que o Jamierson virou apologeta, mas daqui a pouco ele conta pra gente. Agora a gente vai ver a matéria que apresenta o tema. Vejam só. Estudar textos enigmáticos e com uma difícil interpretação, nossa especialidade aqui no Vejam Só. É exatamente por isso que você gosta e acompanha o programa todos os dias. Então é bom estar preparado, pois hoje teremos mais um desses estudos sobre um texto bíblico de difícil interpretação. Vamos ler o versículo bíblico base do nosso estudo de hoje e depois vamos ver o que os estudiosos dizem sobre o assunto. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E a pergunta que fazemos é a seguinte: quando essa profecia de Cristo se cumpriu?
Afinal de contas, todos os apóstolos que ali estavam com ele já morreram. Qual é a resposta então para essa pergunta? De fato, o texto lido é muito complexo. A sua interpretação não é simples, porém, os estudiosos apresentam algumas soluções e com a nossa questão de hoje, vamos apresentá-las agora. O primeiro grupo sugere que essa poderia ser uma referência ao dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a vida da igreja e dos apóstolos. Porém, é com certeza a explicação menos provável para a referência de ver Cristo vindo em seu reino. Outro grupo defende que o texto seria uma referência à destruição de Jerusalém e do templo, ocorrida no ano 70 depois de Cristo. Nessa explicação também existem dificuldades, principalmente pelo fato desse texto de Mateus apresentar uma relação maior com a morte e ressurreição de Cristo, e não tanto com o julgamento de Israel. Outro grupo, esse provavelmente o mais forte e também o mais aceito, explica que esse versículo de Mateus diz que a vinda de Cristo em seu reino seria a transfiguração, que será narrada no capítulo seguinte. Nesse episódio, Cristo aparece de uma maneira glorificada e Pedro, Tiago e João estavam lá para testemunhar a majestade de Cristo, sem terem passado pela morte. Nossa, quantas possibilidades! Lemos apenas um versículo da Bíblia e tantas explicações apareceram. Mas eu agora te pergunto, qual a explicação que você acredita que melhor satisfaz as exigências da profecia de Cristo em Mateus 16, 28? Já sabe? Eu ainda não. Prefiro antes ouvir a palavra dos nossos especialistas no assunto. Heber, é com você e os nossos convidados aí no estúdio. Um ótimo programa e até a próxima. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Vejam Só, nessa tomada muito legal, né? Com a Bíblia em primeiro plano e na base, né? no chão, porque ela é a base da nossa reflexão, do nosso pensamento. Nossos convidados são o pastor Jabierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos, escritor, jornalista, apologeta, e o professor Fernando Galli, do Instituto de Apologético Cristo Salva. Bom, começar com o pastor Jabierson. Pastor, primeiro me conta por que o senhor virou apologeta, e em seguida responde, é possível haver adeptos e seitas que estejam salvos? Eu tive uma experiência bastante interessante, sendo jornalista e editor de livros, né, por profissão, eu fui convidado para trabalhar no Instituto Cristão de Pesquisas. Então, esse convívio dentro do Instituto Cristão de Pesquisas me levou a conhecer melhor a matéria. De modo geral, a minha formação, o meu engajamento ministerial estava mais relacionado com missões, que inclusive continua sendo minha maior preocupação, meu envolvimento, até mesmo em relação a adeptos de seitas, né? Trabalho inclusive com o tema adeptos de seita como grupos urbanos não alcançados, que é uma abordagem evangelística, né? É uma abordagem com adepto de seita que de modo geral não existe, né? A gente trata o adepto de seita como nosso inimigo, como você bem colocou, inimigo de Deus, e a gente combate. Né? Ouço até alguns pastores ensinarem a igreja, quando recebe um adepto de seita, uma estratégia chamar para orar. Porque o adepto de seita não vai aceitar orar com você, porque ele não comunga da mesma fé, logo ele vai embora, e aí você venceu uma batalha. E eu sempre vi de uma perspectiva de que todos aqueles que não conhecem a Cristo, ou têm um entendimento equivocado do Evangelho, precisam conhecer a verdade, né? Porque a verdade é que liberta. Então, começou aí, minha escola, a escola é do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisas, no seu tempo áureo, né? Aqui em São Paulo, com o programa Crescendo na Fé, que você conheceu muito bem, pastor Natanael Rinaldi, o pastor Joaquim de Andrade, o pastor Paulo Romero, e né, até
nem me qualifico um apologista perto desses nomes, né, da nossa apologética nacional. Tive a oportunidade, o privilégio de publicar a Bíblia Apologética de Estudo, né? Posso? Claro. Foi publicada a Bíblia Apologética de Estudo pelo Instituto Cristão de Pesquisas. Hoje já existe a Bíblia Defesa da Fé, da CPAD, que tem uma outra abordagem, quanto essa Bíblia do ICP, ela é mais heresiológica, né? Na sua proposta editorial. A Bíblia Defesa da Fé da CPAD, que é excelente, extraordinária, ela trabalha mais com apologética científica, filosófica, né? E aí eu me encantei com a matéria e procuro cooperar dentro dela, né? Há salvos das seitas? Essa pergunta ela não dá para ser respondida de forma simples. Eu chamei esse tema de angu de caroço, porque quando eu disse sim para o Ronaldo, né, que me chamou, eu falei um sim de bate-pronto, mas na medida que eu refletia sobre o assunto, eu percebi, embora essa seja uma questão que eu já refleti bastante, pensei muito, andei ao longo da semana conversando com alguns colegas, então a minha resposta é não. Não, e vou tentar explicar o motivo. Ou é um não relativo, né? Não é aquele não absoluto. Mas vou justificar a minha posição aqui. Mas, em princípio, é não. O grupo sectário é um grupo oposto ao verdadeiro evangelho, inclusive dissidente, de modo geral, dissidente do verdadeiro cristianismo. Então, dentro desse contexto, eu entendo que não é possível. Ok. Bom, vamos lá. Professor Fernando Galli, por que o senhor se tornou um apologeta? Bom, quando eu era testemunha de Jeová, acho que eu já era um apologista ali, porque toda testemunha de Jeová é treinada para ser um apologista. Porque ele precisa desesperadamente provar que a religião dele é a única religião verdadeira. Então, eu fui convertido a Cristo e, como eu havia levado uns 18 batistas para o Salão do Reino, e quando eu fui convertido, eu senti o desejo de ajudar essas pessoas, uma igreja me convidou para dar uma palestra sobre testemunhas de Jeová, uma igreja de Ibitinga. E ali estava o irmão Estevão Anailson, lembra? Claro. Entendeu? E ele foi divulgar os produtos do ICP, né? E ele me conheceu ali e me convidou para fazer uma parceria com ele, me explicou como é que era o ministério. E quando eu mudei-me para São Paulo, então o irmão Estevão Anailson trouxe para fazer algumas palestras pelo ICP, e aí depois eu caminhei sozinho. Mas, além dessas coincidências, eu senti o chamado de Deus para conhecer a doutrina da Palavra de Deus, incentivar os irmãos a conhecerem melhor a doutrina, para, como diz Tito 1, versículo 9, convencer os contradizentes, né? Sermos obreiros aprovados, manejando corretamente a palavra da verdade. E eu sempre me preocupei, por quê? Porque eu, como testemunha de Jeová, eu era muito preparado ali. Para você ter uma ideia, para os irmãos terem uma ideia, na minha comissão judicativa, onde eu fui expulso dali por apostasia, o presidente ali falou assim para mim: irmão Fernando, é uma pena, eu sou uma sumidade em testemunha de Jeová. Não há nada que você não saiba sobre a gente, você vai fazer muita falta. Então eu sempre conheci muito sobre eles e eu me preocupei em desfazer o estrago que eu fiz na vida de tantas pessoas. Então, Conseguiu recuperar alguém? Acho que 2 pessoas. Eu não tenho certeza do paradeiro deles, né? Porque eles não moram mais na minha cidade. Mas, para a glória de Deus, Deus tem me usado para evangelizar testemunhas de Jeová. Tem anciãos testemunhas de Jeová que entram em contato comigo em crise, porque Deus usa. Eu me sinto, quer dizer, quem sou eu, né? Diante da vontade soberana de Deus. E Deus tem me usado os textos que eu publico na internet para abrir a mente deles, não é? E se der certo, eu vou contar algumas experiências hoje. Tá? Agora, e a pergunta tema? É possível haver adeptos e seitas que estejam salvos? É um anguzão de caroção.
Mas eu acredito assim, isso não é a rigor seria não, né? Mas eu acho que há exceções, e a experiência que eu tenho em termos de evangelizar adeptos de seitas, eu vou dizer, depende. Porque eu vou justificar por quê também. Não vai ser uma discordância do pastor Jamierson. Eu acho que nós pensamos 95% igual, ok? Mas eu creio que ali existam salvos enganados. E eu vou procurar mostrar isso. Entendeu? O senhor era um deles? Olha, eu vim de uma tradição católica. Então eu não era um convertido a Cristo, né? Para você ter uma ideia, eu era devoto de São Cosme e Damião, né? Então eu não era um convertido a Cristo, eu achava que todos os santos podiam participar da minha salvação. Um dia eu orei a Deus para conhecer a verdade e 15 minutos depois uma testemunha de Jeová bateu na minha porta falando sobre idolatria. E naquele instante eu entrei em casa e joguei todas as minhas imagens no fogo. Minha mãe falou, onde se viu você fazer uma coisa dessa? Eu falei, não, está na Bíblia Católica. E a partir dali eu decidi ser testemunha de Jeová. Mas eu era convertido ao verdadeiro Cristo? Não era, né? Bom, agora é sua vez aí de casa. Vamos lá. No vejamsó.com.br você encontra a enquete de hoje, que faz a seguinte pergunta. Você crê que existam salvos dentro das seitas? Aí as respostas são bem diretas, sim ou não. Né? Você crê que existam salvos dentro das seitas? Não é que Deus possa salvar pessoas que estão nas seitas e saem de lá, como aconteceu com o Fernando Galli. Não é isso que nós estamos perguntando. Então, tem alguém numa seita, continua na seita, essa pessoa pode estar salva? É isso que a gente está perguntando para você. Respondeu, está concorrendo ao brinde da tá aí, ó, é isso aí, o relógio, para lembrar que o tempo passa, você não está aproveitando o tempo para estudar, se preparar. Olha, a grade tem novidades excelentes, agora para o segundo semestre. O curso de análise bíblica, por exemplo, vai começar a estudar Romanos. Né? Romanos é uma carta difícil, importantíssima. Então nós vamos ter um semestre do curso de Romanos. Tem curso de legislação eclesiástica, curso para formação de brigadas nas grandes igrejas, brigadas de primeiros socorros, além dos cursos clássicos, né? Teologia, pós-graduação em teologia, o curso bíblico que está em todas as filiais da grade. Pega o telefone, o número, anota aí, 0 operadora 11 3115 0819, 315 0819. Você vai ligar e vai ligar amanhã. Não, agora não adianta ligar que não tem ninguém. Amanhã é sábado, mas se for na grade, no horário comercial, liga lá, se informa sobre os endereços e quais são os cursos que tem na filial mais próxima de você em todo o Brasil, tá bom? Agora, sobre o relógio, olha, tem 2 semanas para a pessoa sorteada responder ao nosso e-mail, dando as instruções para o relógio chegar aí na sua casa, tá bom? Tem gente que não responde, a gente não manda o presente e depois a pessoa reclama que, né, fui sorteado e não recebi. É que só votar na enquete não nos dá os dados para a gente poder mandar o presente. Não dá para mandar via e-mail, né? Não dá para mandar via e-mail o relógio. Enfim, então tá. Esse é o programa Vejam Só, exaltando a palavra de Deus, né? Colocando-a no centro das nossas reflexões, nos nossos debates. É dela que emanam as nossas ponderações, a fim de que nós possamos compreender a sua mensagem de forma cada vez mais clara e lúcida e assim servirmos melhor ao Senhor. Esse é o propósito do Vejam Só. E agora a gente vai abrir um parênteses no nosso debate para que você apareça aqui. É a hora do quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. A pedidos, o sorteio será realizado no final de julho. Agora, final deste mês, estamos no dia 1º de julho, então no final desse mês nós vamos fazer o sorteio. E aí, todo mundo que mandou foto, ainda tem tempo, hein? Manda lá, corre lá. É só pôr no facebook.com/programa Vejam Só, tá aí, né? A foto identificando todos os que nela aparecem, né? As pessoas que assistem ao programa, na sua companhia.
e a cidade e o estado onde você mora, tá? Vamos lá, a primeira foto de hoje vem de Itapecerica da Serra, aqui na Grande São Paulo, a Duda. Olha que moça bonita que assiste ao Vejam Só, né? Valeu. Obrigado, Duda, um ósculo santo para você e para o povo de Itapecerica da Serra. Lá em Niterói, no Rio de Janeiro, a Estela Neta de Jurujuba. Aí, ó, só que a gente não consegue vê-la direito, né? Porque a luz do programa acabou ofuscando a Estela. Pode fazer outra foto, viu, Estela? Você vai aumentar a sua chance, né? Concorrer aqui, ó, no programa. De Serrinha, lá na Bahia, a Jacira Pereira da Silva. Ô, Jacira, que Deus te abençoe. Ô, Jacira, você acredita que todo mundo criticou esse meu suéter amarelo aí? Eu usei de teimoso, né? E você tá enfeitando, né, o quadro. Depois você me conta se você gostou dele. Se você não gostou do suéter, pode falar também, tá? Pelo jeito, só eu que gosto dele. Vamos lá. Lá na capital do Ceará, Fortaleza, Aquelane Leite, Rita Araújo Leite. Tá aí, ó, a Aquelane e a Rita. Elas moram na capital do Ceará, lugar maravilhoso, comida sensacional, povo fantástico. Ai, que saudades que eu tenho de Fortaleza. E a última foto de hoje vem lá do Rio de Janeiro, de Maricá, a Marilene Moreira de Almeida Costa. Ô, Marilene, Deus te abençoe. Obrigado aí por você ter participado do programa, tomara que você ganhe, né? E continue firme aí na audiência. Mas eu tenho a impressão, Marilene, que não foi você que bateu a foto, né? Pode ter havido outra pessoa, então precisa pôr o nome da pessoa também, tá? Faz outra com você mais nítida e a pessoa que bateu a foto junto e posta lá no facebook.com/programa Vejam Só. Um dos presentes que nós vamos sortear é uma estadia na pousada Estrela Alpina em Monte Verde, Minas Gerais, um fim de semana, né? A gente vai pagar a estadia lá na Estrela Alpina, essa aí, ó, em Monte Verde. Monte Verde é onde tem a Missão Horizontes, um lugar maravilhoso. Muita gente fala que Monte Verde é cidade, não é. Monte Verde é um distrito, né, de Camanducaia, no sul de Minas Gerais, conhecidíssimo lugar como turismo de paisagem, né? Aliás, tem passeios maravilhosos lá e você vai ficar hospedado numa das pousadas, pertinho de um dos principais passeios, né, que tem ali, se não me engano, é Pedra Redonda. E você vai também ganhar um romântico preparado pelo pastor Marcelo, da Missão Horizontes, lá na Estrela Alpina, tá bom? Aliás, sobre isso, deixa eu aproveitar o gancho, né? Fala lá na sua igreja. Por que você não pega o seu pastor e a esposa dele e dá um fim de semana para eles lá em Monte Verde? Eles podem ficar na Estrela Alpina ou no Hotel Guanxi, que também fica lá em Monte Verde e é da Missão Horizontes, fica dentro da Missão Horizontes. Uma hospedagem, hotel fantástico, tudo muito, muito bom. Não é só crente que vai lá não, tá? É um hotel comum, né, que fica ao lado da Missão Horizontes. Porque o meu objetivo é que seu pastor conheça a Missão Horizontes. É isso que eu queria. Ele vai lá, passa o fim de semana, passeia, se diverte, vai ser uma bênção para ele e para a esposa. Vão ficar extremamente bem hospedados, né, e vão conhecer o ministério extraordinário da Missão Horizontes, trabalhando principalmente com adolescentes, preparando os adolescentes para serem profissionais fora do país e com isso levarem o evangelho. Eles têm um projeto, olha, tem que ir lá para ver, tem que ir lá para conhecer. É um negócio muito, muito, muito bom. E a Bíblia diz, tenho aqui um missiólogo, né? Aliás, e a Bíblia de missões? Já esgotou, né? Está caminhando muito bem, com terceira tiragem. Terceira tiragem. Por parte da Sociedade Bíblica do Brasil. Agora disponibilizada já também no aplicativo Bíblia Plus, né, que é o novo aplicativo das sociedades bíblicas, e onde que você pode comprar bíblias de estudos com notas, né? Então a Bíblia missionária já está no aplicativo. Que bênção. Um sucesso, já estamos trabalhando na tradução para o espanhol, para o inglês, por ser única, né? Então, pastor, me responde uma coisa. Deus abençoe a igreja que investe em missões? É a essência da igreja, Heber. A igreja que não está envolvida em missões
maior ou menor grau, isso depende muito de recursos e de várias questões, mas é a base do chamado da igreja. A igreja que não está envolvida em missões é uma igreja desobediente à visão. Literalmente isso. E, infelizmente, já ouvi de pastores, né, que não amam missões, verbalmente repetem isso ou dizem que não apoiam missões, não querem nada com missões. Infelizmente, não quer nada com o Senhor de missões também, que é o próprio Senhor Jesus, né? Quero ver o que eles vão ouvir naquele que dia. deixou explícito, né? Que o nosso papel é ir. Né? Ai, naquele dia, ai. E você citou aí o pastor Davi Botelho, é um dos mentores meus nessa trajetória, é um homem de Deus, uma pessoa com uma visão assim extraordinária, até mal compreendido muitas vezes pela sua visão. Ele está sempre um ano-luz na frente do movimento missionário brasileiro. E o missionário brasileiro, infelizmente, arrefeceu, deu uma esfriada. O Brasil, que passa de 50 milhões de evangélicos nessa década, de 2000 a 2010, regrediu no movimento missionário. Nós continuamos ainda com aqueles números ridículos de 2.000, 2.500 missionários transculturais. Mais de 98% das igrejas evangélicas no Brasil não tem um missionário transcultural. É claramente um papel de desobediência, né? Há uma ordem clara. Ah, mas como é que a gente vai fazer? Vai lá, manda o teu pastor passear lá no Monte Verde, e ele vai conhecer a Missão Horizontes de pertinho, conversar com os alunos ali, conversar com os professores, com a esposa do pastor Davi Botelho. O pastor Davi Botelho viaja muito, né? O genro dele é uma bênção, uma bênção. Que rapaz, nossa, fiquei morrendo de inveja daquele moço lá. Assim, inveja, porque ele tem um monte de dons. Você esteve recente lá? Estive lá, no mês passado. Que benção. Foi realmente muito, muito legal. Bom, enfim, manda teu pastor para lá. Você conheceu lá o Museu Coca-Cola, né? Muito, eu conheci tudo ali. É realmente muito bacana. E passei para Chuchu, comi bem. Você sabe a razão do museu, Heber? Não. O Davi, ele tem ali no Museu Coca-Cola latinhas de Coca-Cola de todos os países do mundo. Em qualquer idioma há uma latinha. E essa aí é uma ideia de que os recursos investidos em missões pela igreja brasileira, o montante desse recurso, se dividido pelo número de crentes, dá em média R$ 1,80 por ano de investimento missionário. Ou seja, nós gastamos aí a frase da Missão Horizontes, né, que virou um lema da Missão Horizontes. A igreja brasileira gasta mais com Coca-Cola do que com missões. Bem mais, né? Bom, pergunta que não quer calar. Professor Fali, como identificar uma seita? Muito bem. Os primeiros séculos da igreja cristã, a igreja identificava como seita ou movimento herético tudo aquilo que rebaixava a pessoa de Cristo. E com o tempo, a igreja também percebeu, principalmente após a Reforma, que grupos também poderiam ser considerados como heréticos quando eles dividiam o mérito da salvação com Cristo. Tipo assim, as seitas falam assim, Jesus é o caminho, mas nós somos o atalho. É verdade. Jesus é a verdade, mas só nós ensinamos a verdade. E Jesus é a vida, mas você só vai ter vida eterna se você fizer parte do nosso movimento. Então, quer dizer, eles dividem o mérito da salvação com Jesus, porque eles têm o Jesus próprio, o Jesus peculiar deles. Por exemplo, o Jesus dos Testemunhas de Jeová é Rei dos Reis, mas faz 102 anos no céu. Olha um negócio desse. Como assim 102? Porque ele se tornou rei nos céus em 1914 para as Testemunhas de Jeová. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá, você está brincando, né? Eu não estou brincando, não é verdade, eu acreditava nisso. Em 1º de outubro de 1914, para as Testemunhas de Jeová, Jesus foi empossado rei nos céus. O que ele era antes disso? Ele? Príncipe? Ele é príncipe da paz, um arcanjo criado. Ele não é o arcanjo dos adventistas, que é Deus, mas tem um título honorífico de Miguel. É um Miguel arcanjo bem pior, porque ele é um anjo criado, um arcanjo criado, mas que recebe do Jeová, dos TJs, né, toda a divindade, toda a plenitude da divindade, consegue não ser Deus. É uma coisa assim. E, na verdade, é o seguinte, essa história de 1914 acontece porque
porque toda seita que prediz a volta de Cristo e não ocorre, como aconteceu, né, que eles esperavam que Jesus voltasse no dia 1º de outubro de 1914, toda seita que prevê a volta de Cristo, mas ela não ocorre, elas dão a mesma resposta. A justificativa é essa: acertamos a data, mas erramos o acontecimento. Então, estávamos equivocados, tivemos falsas expectativas, esperávamos que Jesus voltasse, mas não era bem isso que tinha acontecido. Então Jesus se tornou rei nos céus em 1914, ele expulsou Satanás do céu para a terra. E aí, 14? E ainda, você vê, né, ainda estoura a Primeira Guerra Mundial, né, que eles dizem como prova de que o diabo chegou aqui. Tá. Só que a Guerra Mundial começou antes de 1º de outubro de 1914. Não precisou do diabo para começar. Não precisa mesmo. Então, veja, as seitas, elas rebaixam Cristo a uma posição de criatura ou algo parecido. E também elas não creem na suficiência das Escrituras. Elas adicionam algo, elas têm livros tão inspirados quanto a Bíblia, ou então elas admitem o seguinte: a Bíblia é importante, mas se você não tiver em contato com as nossas publicações, você não vai conhecer, de fato, o que é a verdade, não é? Então, a grosso modo é assim. Agora, cada caso é um caso, né? Quer acrescentar alguma coisa ou mudar alguma coisa, Jânio? Eu gosto da definição de David Bracy, no livro Conhecendo as Marcas da Seita. Ele relaciona 12 características de uma seita. Ô, louco! E isso com uma certa diferença de um grupo para outro, mas pensando de modo geral, ele lista, são politeístas ou antitrinitárias, quase de modo geral. Inclusive, uma curiosidade, o Fernando falando da cristologia das Testemunhas de Jeová, eles criam um segundo Deus, né? Porque se Jeová é o único Deus verdadeiro, o único Deus todo-poderoso, e Jesus não é todo-poderoso, mas é um ser divino, logo é um outro Deus. Então, há um politeísmo aí, pelo menos um biteísmo, né, entre as Testemunhas de Jeová. Então você vê, eles são, de modo geral, politeístas ou antitrinitários, apelam para essas revelações extrabíblicas, ou seja, a literatura oficial do grupo tem um peso de inspiração como das Escrituras, de modo geral até maior, eles apenas apelam para a Bíblia como interessa. É uma falsa base de salvação, que é o que o Fernando colocou, dividindo o mérito de Cristo com a organização. Inclusive, esse exclusivismo religioso é uma característica secreta, né? É todo grupo que se reivindica o monopólio da salvação, e quando nós aqui estamos dizendo, eu particularmente, que não há salvação num adepto confesso de uma seita praticante ou um membro ativo que não renuncie àquele conjunto doutrinário herético, não estou dizendo que a igreja evangélica, de modo geral, tem o monopólio da salvação. Estou dizendo que nós somos salvos não pela nossa teologia, e nem porque cremos, mas em quem cremos. Então, a gente precisa entender essas questões. Mas o David Bracy, ele continua, liderança messiânica, todo grupo de seita tem um mentor, né? Alguém que, então, dirige a vida espiritual daquele grupo, ambiguidades doutrinárias, ora ensina uma coisa, ora ensina outra, há uma clara contradição de ensinamentos, uma cristologia defeituosa. Eu acho que a coisa mais grave no conjunto de análise que a gente faz de uma seita. O Jesus de uma seita não é o Jesus da Bíblia. E aí eu gosto da frase, com permissão, cito o pastor Paulo Romero. O problema de você acreditar num Jesus errado é você embarcar numa salvação errada e desembarcar num céu errado. Porque a salvação, João, capítulo 17, versículo 3, diz que a salvação depende de conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. E a Bíblia vai revelar Jesus como o verdadeiro Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a cristologia é o toque de Midas, ou é o calcanhar de Aquiles de uma seita. E enquanto ela não renunciar à sua falsa cristologia, entendendo então e depositando fé no Jesus verdadeiro,
com arrependimento de pecados, eu não consigo absorver que ela possa ser salva, continuar salva dentro daquela estrutura. Mas ele continua, a estrutura organizacional escravizadora, não há liberdade dentro de um adepto de seita. Embora isso aqui pareça até com algumas igrejas que escravizam crentes também. Né? Sincretismo religioso, então aqui algumas das características de uma seita. Né? Mas à luz do que os irmãos falaram, especialmente o que o irmão Jamierson acabou de falar, queria então que o professor Fernando Galo explicasse como é que pode haver salvos lá. Então, eu admito essa possibilidade em alguns grupos que estão um pouco mais próximos da nossa teologia. Por exemplo, eu pego o mormonismo. Não dá para imaginar um mormon salvo. Não consigo imaginar um mormon salvo. Porque ele crê na pluralidade de deuses, no que para ser Deus precisou ser homem, porque eles creem assim, né? É outro Jesus. Não tem nem... Eles mesmos falam isso. Você tem os testemunhos de Jeová que não creem na Trindade. Né? Mas você tem grupos, por exemplo, você pensa, por exemplo, maçonaria. Para nós é uma seita. Você vai falar que os pastores batistas, maçons que trouxeram o evangelho para cá, trouxeram a mensagem batista para cá, não eram salvos? Não sei. Então. É a pergunta. O meu artigo lá no blog tem um artigo sobre maçonaria. Eu sei, eu li. Entendeu? Então você vai falar que os presbiterianos, maçons que vieram trazer o evangelho de Cristo aqui também, para não ficar só ruim para mim, né? Fica ruim para mim também. Entendeu? Obrigado. Eles não eram nenhum salvos. Então, eu acredito que existam situações assim. A pessoa, às vezes, elas vão para seitas enganadas. Faz isso brilhantemente. Porque 90% dos maçons, eu tenho contato com vários maçons ex-grau 33. Eles falam assim, até o grau 3, dificilmente um cristão que não tem muito conhecimento da Bíblia, ele vai perceber é como Hebreus 5. É como Hebreus 5, em vista do tempo, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda estão comendo leitinho da Bíblia, certo? Então, às vezes, o que falta é discernimento espiritual. Eu quero fazer uma mágica aqui para mostrar, mas acho que depois do Jamierson falar, porque vou demorar 2 minutos aqui para mostrar. Vai fazer mágica? Vou fazer uma mágica. Pode? Pode fazer já? Quanto tempo tem ainda? Eu vou contar uma experiência. Então pode fazer agora. Então tá, eu quero água aqui, por favor. Cadê a água que o João prometeu? Eu estava no Quênia. Eu fiquei louco da vida com Deus, aquele de acho que pode um negócio desse. Porque eu fico várias vezes. Eu fui pregar numa igreja 500 quilômetros da capital, próxima à Somália. E eu tive até um choque cultural ali, porque do lado do meu quarto tinha um cemitério. E lá eles enterravam os mortos no fundo da casa. E aquilo me deixou, assim, um pouco assustado, né? Não que eu tenha medo de assombração, mas eu falei, Deus, para onde é que o Senhor foi me levar? Por quê? Né? E de manhã eu ia pregar uma mensagem sobre como identificar uma seita. Né? E eu fiz a mensagem usando uma seguinte ilustração, que as seitas fazem mágica com a palavra de Deus. E você precisa prestar bem atenção. Por exemplo, uma seita chega para você e ela pega e faz assim com a Bíblia, ó. Ela joga água dentro da mão. Aí eu falei assim, olha, agora eu vou beber essa água e o líquido sumiu. Ó, estou enxugando as minhas mãos. Minhas mãos estão secas. Ok? Sim. Agora, as seitas na frente da pessoa fazem isso aqui, ó. Ok? Bruxaria no Vejam Só? Bruxaria no Vejam Só. Ou seja, se você não prestar bem atenção no que as seitas fazem, você se sente enganado. Você acredita. Você acredita. Mas se você conhecer bem a palavra de Deus, você não vai crer num Jesus que reina 102 anos. Você não vai crer numa religião que diz assim, só os 144 mil são filhos de Deus. 99,1% da nossa irmandade não é filho de Deus ainda. Você não vai crer num Jesus que não é Deus. Porque Tomé disse para Jesus, Roteosmu kai rokiriosmu em grego, o Senhor de mim e o Deus de mim, com artigo definido e tudo. Então, quando você conhece bem as Escrituras... Mas aí que tá, professor. Mas deixa eu revelar a mágica aqui. Não, vai contar o segredo, não. Não, mas deixa eu te contar
resultado. Ah, tá. A mágica... Não, eu tenho que revelar o segredo. Ah, então Por tá. quê? Eu revelei o segredo, não é? Que é um dedo falso. Ele começa falando... Entendeu? Então, você joga água aqui, ou seja, você está estudando bem a palavra de Deus agora, prestando atenção aos detalhes da doutrina, e você não vai ser enganado. Olha aqui, ó. Entendeu? E eu fiz essa Muito ilustração lá no Quênia, e depois do final dessa mensagem, uma irmã pediu a palavra, e ela diz assim, eu estava decidida a ser testemunha de Jeová, escondido da igreja, e eu queria pedir perdão para a igreja. Então, existem pessoas que são enganadas, estão ali com toda sinceridade. Por quê? Porque não se aprofundaram na doutrina. Então, eu questiono, como é que pode um irmão não ler a Bíblia sempre? Não conhecer a doutrina? Então, aí nós vamos entrar num problema meio complicado, né? Porque é o seguinte, pastor Jamiers, você vai entender o que eu vou falar. Se depende de um conhecimento mais profundo das Escrituras não ser enganado, era exatamente o discurso da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, quem lê a Bíblia sozinho vai ficar confuso. A multiplicidade de denominações prova isso. Vem aqui que a gente dá a interpretação correta. Quanto tempo leva para uma pessoa comum, sem estudar teologia, para dizer assim, eu conheço bem as Escrituras e sei que não estou sendo enganado? Foi o que eu disse. Eu julgo essa questão pelo que a pessoa crê, e não como ela crê ou no que ela crê. Citei João capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna depende de conhecer a verdade. Jesus falando com os judeus, Heber, e nós, quando estamos falando de seita, estamos falando de outras religiões também, e me permite até abrir também uma questão. Nem toda seita é uma seita cristã. Então, o universo, há mais de 10, em torno de 6 ou 10 mil grupos sectários conhecidos no mundo inteiro. Assim, como religião, uma confissão religiosa própria, né? Testemunho de Jeová, Mórmon, Adventista do Sétimo Dia, Espírita e assim por diante. Rosa Cruz, Seixonoye, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e por aí vai. Então, muitas seitas não são de matrizes cristãs. Você pega o Candomblé, não tem nada a ver com o cristianismo. A Umbanda, há um sincretismo do catolicismo, de pagelança e dos afros. A Quimbanda é absolutamente africana, né? Sem mistura, vamos dizer, um paganismo africano claro. Seixonoye é uma seita oriental, não tem nada a ver com o cristianismo. Então, eu tenho uma preocupação maior com os grupos que se dizem cristãos. Pseudo-cristãos. Por quê? Pegando o judaísmo não é uma falsa religião. Nós temos as grandes religiões mundiais, algumas maiores, outras menores. Então, nós temos as maiores, o islamismo, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, né? E temos menores, sikhismo, confucionismo e tal. O judaísmo está entre as grandes religiões mundiais, de natureza monoteísta, e ela é uma religião verdadeira, porque ela é uma religião revelada, em tese, a antiga aliança. Mas Jesus, e agora que nós estudamos lá no Batista Etnos, as 7 igrejas da Ásia, eu me ative a instruir os irmãos, mostrando que no nosso meio há falsos crentes. Porque Jesus fala para a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, se não me engano, ou é Tiatira, que entre eles há falsos judeus, que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Ora, se de uma religião verdadeira, o fato de existir judeus que se opunham à verdade do cristianismo, ou que se opunham a Jesus como revelação do Evangelho, como mensagem de Deus, Deus tratou eles como sendo sinagoga de Satanás. Então eu faço um paralelo com essa sinagoga de Satanás com as seitas cristãs. Testemunhas de Jeová, espiritismo, mormonismo e esses ismos que são dissidentes do cristianismo.
são sinagogas de Satanás, porque eles só não creem num Jesus diferente, eles se opõem ao Jesus da Bíblia, ao Jesus verdadeiro. E Jesus falou para os judeus: se vocês acreditarem em mim conforme as Escrituras, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Mas vocês não querem, porque vocês têm como pai a Satanás, com os judeus. Conhecereis a verdade. Nessa sequência Jesus diz, lá capítulo 8, versículo 32, versículo 36, conhecereis a verdade vos libertará. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: havia judeus mesmo, que praticavam o judaísmo, mas que creram em Jesus e que se opunham a Jesus? Acho que não, né? Não tem como. O cara podia até permanecer no judaísmo, que não é uma falsa religião. Nicodemos, por exemplo. Nicodemos, mas ele estava lá por conveniência, ele estava saindo já. E eu acredito que depois da ressurreição ele se tornou um dos discípulos lá no cenáculo, virou um obreiro da igreja primitiva. Mas o cara, por exemplo, falar que crê em Jesus e permanece dentro do grupo sectário, o grupo religioso falso, se opondo à verdade, principalmente a pessoa de Jesus como Salvador, não tratando Jesus como o seu Redentor, como aquele que fez expiação pelos seus pecados, não tem como. Bom, no próximo bloco, o professor Fernando Galli vai responder a isso aí. Não, mas eu até concordo com ele. Não, é que não dá tempo agora, a gente tem que ir para o intervalo. Vamos lá. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. E agora é a hora dele. O Zeca, que será que ele vai aprontar hoje no Vejam Só? Vejam só que coisa na área. E aí, pronto para mais uma edição? Olha, estamos aqui esperando a sua participação. Entra lá no nosso Facebook, o endereço já aparece aqui na sua tela. Aliás, você aproveita e assiste o vídeo que postamos lá na nossa página. Tá tudo bem explicadinho, nos mínimos detalhes, de como você vai fazer para mandar a sua participação. Ó, tá feita a indicação, hein? Entra lá, assiste o vídeo e aí sim você pode participar sabendo direitinho o que tem que fazer. Conto com você, hein? Bom, hoje vamos mostrar uma história que envolve um pastor dorminhoco. Exatamente isso, um pastor que dorme em serviço. Vejam só que coisa. Bom, para a gente começar o quadro de hoje, eu preciso esclarecer direitinho o uso do termo, né? Afinal de contas, em um programa de debate bíblico, o uso do termo pastor pode ser perigoso. O pastor de hoje é um pastor de ovelhas mesmo. Mas eu acho que eu compliquei um pouco mais, né? Pastor, ovelha, acho que vai ficar difícil. Vamos fazer o seguinte, solta o vídeo aí que é melhor. É isso mesmo que você está vendo. Milhares de ovelhas invadiram uma cidade lá na Espanha. As ovelhas surpreenderam os moradores de Huesca. Elas invadiram essa pequena cidade espanhola após o pastor cair no sono. Observe que a polícia local chegou rapidinho e conseguiu organizar toda a bagunça que estava nesse rebanho e conduzi-la então até o local onde estava o nosso pastor dorminhoco. Eram mais de 1000 ovelhas. Olha só o tamanho da bagunça que esse rebanho causou. Mas também, né, com o pastor dorminhoco, fica difícil de organizar essa quantidade de ovelhas. Elas precisam trocar de pastor. Bom, por hoje é só. Mas antes, quero reforçar a sua participação. Entra lá no nosso Facebook, o endereço já está aqui na sua tela. Além de você entrar lá para participar, você, é claro, aproveita para assistir o nosso vídeo novinho que está por lá, que nós colocamos para explicar como você faz para participar do nosso quadro. Então corre lá, assiste o vídeo e coloca a sua participação, hein? Eu vou ficar esperando. Galera, vamos encerrar o nosso quadro hoje por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Já não precisava mais nada para, né? E tem tudo a ver com apologética aí, né? Pastor que dorme na condução do rebanho, as seitas vão lá, ó. Leva tudo embora. Leva embora. Aliás, existem grupos especializados nisso. Basta que ele descubra que alguém se tornou cristão, ele vai lá e... Há algumas seitas, Heber, que inclusive tem uma prática de se infiltrar. Eles delegam alguns membros mais maduros
para até se tornarem membros de determinada igreja e ali semeando o seu ensino. Alguns grupos até que não vou citar o nome aqui por respeito, mas que se denominam como evangélicos, inclusive, mas tem uma cristologia defeituosa também, toda uma eclesiologia muito complicada, e a estratégia deles é plantar membros dentro de igrejas evangélicas e causa um estrago. Eu assessorei uma igreja que estava sofrendo isso, né? Então, o pastor tem que estar vigilante mesmo, né? Primeiro, precisa estar preparado, né, Fernando? Porque muitos pastores, infelizmente, às vezes até bons pregadores, bons gestores de igreja, mas não têm a habilidade de conversar com um adepto de seita, de instruir o rebanho, ou pelo menos fortalecer as bases doutrinárias, né? Uma preocupação que eu tive com a nossa igreja ali em Guarulhos. Estou há 2 anos pastoreando a igreja com o pastor Alexandre, que é o fundador do trabalho. Nossa pegada lá é o ensino bíblico. Se você está querendo reteté, não é a Batista Etnos, somos renovados, continuistas, pentecostais, mas é a primazia da palavra de Deus e da pregação expositiva, né? Que é essa que produz efeito no coração, né? Que instrui, que alimenta, né? Tá, agora chegou a vez do professor Fernando explicar como é que ele acredita que tem gente que possa estar salva nas seitas. Depois de tudo que a gente falou aqui. Então está tudo errado. Não, não está. A questão é, existem irmãos que, por não terem crescido na fé, por não terem conhecido a palavra de Deus, eles se desviam por um tempo, ok? Isso pode acontecer. Tanto que eu já fui usado por Deus para reestruturar a fé de pessoas que eram evangélicas, deixaram de seguir uma igreja cristã, de seguir a Cristo, e foram para seitas. Por exemplo, um unicista. Você sabe que os irmãos têm muita dificuldade em compreender o que a doutrina da Trindade nos ensina, né? Só os irmãos, né? Nós não. Nós não, né? Não, eu estou dizendo assim. Entende, não, mas eu estou dizendo assim, as definições. Você sabe que tem pessoas que, ao ensinarem a Trindade, eles se valem de argumentos unicistas. Você sabe disso. Tem irmãos que falam assim, olha, Deus é a Trindade, é como a água, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Parece que é a mesma pessoa com funções diferentes. Na sua família você é pai, no trabalho você é empregado, no futebol você é jogador. Quer dizer, a mesma pessoa com funções diferentes. Isso é unicismo, é modalismo, não é? Então, não sabendo dessas diferenças entre o que entendemos sobre Trindade e sobre modalistas, né, e seus ensinos, muitos irmãos vão para as igrejas unicistas e acham que, veja, eles são salvos, mas acham que estão numa igreja evangélica e não sabem fazer essa diferença. Então, nesse sentido, eu admito que possa haver ali numa seita cristãos salvos, mas que por não conhecerem doutrina, não sabem distinguir o certo do errado. Agora, dizer que uma seita produz salvos através da pregação do Cristo, sobre o Cristo delas, aí não. Mas Deus não olha a sinceridade do coração das pessoas? Por exemplo, seu cara, você. Você se desencantou lá, começou a sentir minhocas na cabeça com a doutrina que você abraçava, que era romanista. Aí você orou a Deus, Senhor, me mostra a verdade. Certo. Alguém bateu no portão mostrando, te evangelizando com a doutrina do Salão do Reino. Você entendeu isso como resposta de oração, eu também entenderia. Sim. E você estava com toda a sinceridade buscando a verdade e a pessoa te instruiu. Deus não olha isso? Sim, Deus olha isso, mas eu acho que o fato de Deus responder orações para mim não significa que necessariamente eu estava salvo ali. Necessariamente eu estava salvo ali. Ok? E também a questão existem estágios do nosso crescimento espiritual que, se nós não permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos conduza a toda a verdade, isso pode representar uma ruptura no nosso crescimento espiritual, e então aí nós não temos condições de ir o certo do errado e debandamos para ali. A minha família, por exemplo, nunca ensinou o que era Trindade para mim.
E quando uma testemunha de Jeová faz as perguntas sobre contra a doutrina da Trindade, por exemplo, era um diácono batista. Eu cheguei para ele uma perguntinha que a gente responde hoje, né? Você crê que Jesus é Deus? Ele falou, eu creio. Você crê que Deus morre? Não, Deus não morre. Mas você crê que Jesus morreu por você? Creio. Se Jesus morreu por você, ele não pode ser Deus, porque você acabou de dizer que Deus não morre. E ele começou a ficar pensativo nisso. E eu comecei a ensinar a Bíblia para ele. E ele se tornou testemunho de Jeová. Ora, não conhecendo as Escrituras, a pessoa fica suscetível aos argumentos das seitas. Então responde agora para o telespectador, como é que a gente refuta isso? Como é que a gente refuta? Morreu como homem. A minha opinião, Fernando, se me permite, Sim. é que uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho da Graça e compreende e crê, ela sai do grupo. Bom, aí sim. Ela não vai ficar, resposta não. É essa. Então ela está lá entre os mormons. Mormonismo, pior que Testemunho de Jeová, mormonismo não tem nada a ver com o cristianismo. Eles usam a Bíblia. Mas tem outro, o nome de Jesus está no nome da igreja. Mas o próprio livrinho deles, né, o Evangelho segundo... Não, é o Espiritismo. Não. O outro Evangelho. O outro Evangelho. O livro de Mórmon. O livro de Mórmon, o outro Evangelho. E toda a concepção de mundo, de cosmovisão, não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus é um apêndice na teologia mórmon. Então, quando você pega lá um espírita, ou para um outro caso, para o espírita, Jesus é um ser humano evoluído, que apenas conseguiu, em sucessivas reencarnações, captar a essência de Deus, né? Eu falo do espiritismo kardecista. Né? Então essa pessoa, ela é alcançada pelo Evangelho e a revelação do Jesus verdadeiro tem que vir das Escrituras. A fé nasce de ouvir, e não é de ouvir a sentinela, não é de ouvir o Evangelho segundo o Allan Kardec, ou o Livro dos Espíritos, segundo as Escrituras. Então, se alguém for exposto ao Evangelho segundo as Escrituras e aí falo também dentro de um entendimento soteriológico que eu tenho, a pessoa aceitou, não resistiu à graça de Deus, essa pessoa é renovada, ela é regenerada, ela nasce de novo e por um tempo, às vezes, ela permanece no grupo, porque há conveniências, questões familiares, há toda uma maturidade ainda que não está alcançada, ela tem medo do ambiente fora, porque, Heber, eu estou aqui com a ex-testemunha de Jeová, estamos aqui com o Fernando. É um milagre de Deus, assim, toda salvação é um milagre, né? É obra do Senhor, mérito exclusivo de Cristo. Mas a salvação, eu brinco dizendo, a salvação de um ex-adepto de seita é um milagre duplo, né? Uma coisa era ressuscitar o filho da viúva de Naim, que tinha acabado de morrer e estava indo para o cemitério. Outra coisa era ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias, já degenerado, órgão degenerado, sangue já não havia mais nas veias dele. Então, o milagre de salvar um adepto de seitas clássicas, como as Testemunhas de Jeová, Mórmon, Espírita, é uma coisa de libertação espiritual no sentido exegético da palavra mesmo. De que a luz do Evangelho mesmo vai arrebentar todas as cadeias, todas as prisões. Aí a pessoa permanece por um tempo e ela sai de lá, porque ela conheceu de verdade Jesus. Se ela conheceu de verdade Jesus, a conclusão é essa, ela vai sair do grupo. Muito bem. Eu queria ler a Bíblia. Por favor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 e 10, que o pessoal esquece de ler. Lá diz assim que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé, isso não é dom de vós, isso vem de Deus, né? Mas no versículo 10 fala, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então, o que o Jamiers falou é exatamente isso. Um adepto de seita, que ele conhece o verdadeiro Cristo e por conveniência fica ali, ele vai sair dali por quê? Porque ele é nova criatura, ele foi criado para as boas obras. E uma dessas boas obras é ele se aprofundar na doutrina, é ele dar frutos próprios de seu arrependimento. Por exemplo,
através do meu site, muitos anciãos testemunhas de Jeová conversam comigo, alguns deles já creem na Trindade. E sabe por que eles não saem de lá agora? Porque quando uma testemunha de Jeová é expulsa do hall de membros, a família evita o sujeito. Só assuntos de extrema necessidade se pode conversar com essa pessoa. Eu conheço testemunhas de Jeová que foram expulsas e os anciãos chegaram para os seus cônjuges, ainda testemunhas de Jeová, né? E disseram assim, olha, você não pode nem orar com eles. Então, eles, para não perder a família, só te contar um caso aqui rápido. Eu falei para um ancião assim, que crê na Trindade, e aliás eu falo isso para todos os anciãos, o que você tem que fazer é entregar seus privilégios congregacionais para você não pregar mais o que você não acredita e ter tempo suficiente para levar a salvação em Cristo para a sua família. Entendeu? Então, Deus tem tempo para tudo, né? E Ele sabe como lidar a questão. O que nós temos que fazer é orar para essas pessoas, estar preparados para ajudá-las. Tá, porque... E eles fazem isso? Bom, eu converso com 2 anciãos e eu sei que eles estão fazendo isso. O problema é que eles também precisam de tempo para explicar por que é que eles vão entregar os privilégios. Porque isso não é assim. Isso só para quem foi testemunha de Jeová não tem tempo para explicar. Mas se você entrega seus privilégios, a primeira coisa que vão dizer é que você está se tornando um apóstata. Eles vão querer saber por quê. É feito um interrogatório, é terrível. É muito diferente a dissidência de uma testemunha de Jeová, de um mórmon, de um adepto de Umbanda. O cara foi adepto de Umbanda ou foi membro da Hare Krishna, qualquer outra seita. Ele sai do grupo e acabou. Saiu. Ninguém se preocupa com ele, ou ninguém vai atrás, tentar recatequizá-lo, nada disso. Testemunho de Jeová, meus irmãos, é uma coisa monstruosa. Primeiro, para ter sido a testemunha de Jeová, passou por um processo de lavagem cerebral, de controle da mente tão poderoso, tão... anulando a vontade, anulando a liberdade de pensamento, né, que há nos membros. Há casos, e o Fernando deve conhecer até pessoalmente alguns casos, de suicídio. E há muitos casos de suicídio. Eu não sei se ele praticou suicídio, mas o tempo que eu conversei após evangelizar e ganhar para Jesus uma pessoa, testemunha de Jeová, e foi ele também que me desafiou muito, porque a pregar e evangelizar a testemunha de Jeová, porque ele me fez uma pergunta que nunca mais eu esqueci na minha vida. Eu procurei ele para debater Trindade. E ele me perguntou assim, olha, se eu não fosse testemunha de Jeová, você teria me procurado? Aquela pergunta mudou toda a minha concepção de apologética. Eu fui discutir teologia com ele, debater doutrina com ele. E não mostrar Jesus. E não mostrar Jesus. Isso aí foi assim, o Espírito Santo falou profundamente comigo, e a partir daquele tempo ele deixou a testemunha de Jeová, porque ele percebeu a fragilidade dos argumentos, os problemas de falsas profecias, de documentos fraudados dentro do grupo. Olha, irmãos, quase tudo que a testemunha de Jeová fala, ou citam fontes, é mentira. Aqui um Fernando que milita, tem uma especialidade sobre testemunho de Jeová, que é um nível apologética. Você pode dedicar um doutorado às testemunhas de Jeová, que é uma seita que tem muito conteúdo para ser estudado. Mas se tem conteúdo é porque está tudo documentado, Jamir. Posso fazer uma adendo? Só para você ter uma ideia, eles são mestres em manipular citações de nossas literaturas. Por exemplo, a testemunha de Jeová crê que Jesus possui, é divino. Entendeu? Então eles falam, nós acreditamos na divindade de Jesus. Mas que divindade é essa? Jesus foi criado? Então eles não têm o conceito correto de divindade. Aí eles pegam a chave linguística do Novo Testamento grego e falam assim, olha, e Deus era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou era divino. Está vendo? Ó? As próprias religiões da cristandade falam que Jesus era divino. Então, nós estamos certos em dizer que Jesus era divino. Então, eles manipulam, vejam, a chave linguística do Novo Testamento, crê na Trindade e crê que Jesus é divino porque ele é o Deus verdadeiro.
Então, eles são mestres em fazer isso. Já foram processados nos Estados Unidos por manipular textos de teólogos que não quiseram dizer aquilo que eles... Toda obra citada, a apostila deve-se crer na Trindade. Aquilo é ridículo. Nós estamos aqui falando de Testemunho de Jeová porque ela é emblemática. Ela é um paradigma de seita. Então, é um paradigma, mas não é a única. Não é a única. Né? Deixa eu ler aqui alguns comentários. Maria de Lourdes Viana, de Salvador, capital da Bahia. Boa noite, eu também quero muito saber dos irmãos, estarei ligadão no programa. Na minha opinião, seita não é cristianismo, mas com certeza tem pessoas de bom coração que participam de seita totalmente cegas por causa das tradições familiares, achando assim que estão agradando ao Deus Criador. Na verdade, eu não sei responder essa enquete. Deus não vê como nós o vemos, né? Hoje eu não vou perder o Vejam Só. Valeu, Maria de Lourdes, Deus te abençoe. O Sandro de São Paulo diz assim: sim, existe, como diz a Escritura em Apocalipse 18, sai dela, povo meu. Sai de onde? Da Babilônia das religiões. Quem obedece à sua lei do céu é porque faz parte dos salvos em Cristo, porque ninguém vai a Deus sem Jesus. Esse não é religião, mas é o próprio Deus. 1 João 2, 23. Maurício José de Oliveira, da capital paulista. Sim, é possível haver adeptos de seitas que sejam salvos, porém os mesmos permanecerão na seita por algum tempo, depois o próprio Deus, através da palavra da verdade, irá libertá-los do engano, trazendo no caminho da salvação em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os salvos podem estar no extremo do abismo que Cristo os resgatará. Glórias a Deus, aleluia. Aparecido de Oliveira, de Casa Branca, no interior de São Paulo. É possível haver salvos, porque a condição essencial para a salvação é crer em Jesus, como revela João 3,15 e 16. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. É tão fácil crer em Jesus e ser salvo como foi fácil aos hebreus, atacados por serpentes venenosas, serem salvos do veneno, simplesmente voltando os olhos para a serpente de bronze que o Senhor mandara a Moisés fazer e hastear, conforme João 3,14 e Números 21, 9. Crer em Jesus está salvo. Não importa quantas heresias e crendices ainda guarde em seu coração. Assim foi salvo o general sírio Naamã. Opa, bem lembrado. Naamã, né, foi curado lá pelo Eliseu e ele não abandonou a religião dele lá, né? E aí, como é que você responde a essa? Certamente abandonou, Heber. Inclusive, o exclusivismo do judaísmo não é uma coisa bíblica. A oportunidade para o estrangeiro pertencer ao povo de Deus estava aberta. Bastava ele procurar o sacerdote, procurar, vamos dizer, a religião judaica, se circuncidar, ser inserido na comunidade judaica, e o texto bíblico vai dizer que ele será como um de vós. O gentio era aceito na antiga aliança, ou dentro do chamado povo de Deus, se ele cresce, né, na palavra de Deus, renunciasse aos seus deuses, obviamente. E precisaria, porque é o que Paulo vai dizer lá, né? O verdadeiro judeu é de coração, né? Esse que é o verdadeiro judeu. Agora, eu entendo claramente que a pessoa precisa crer em Jesus para ser salvo, que a irmã disse aí, mas ela precisa crer em Jesus da Bíblia. Não é qualquer Jesus. Jesus mesmo alertou dizendo: cuide para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão dizendo: eu sou Cristo, né? Então, e você imaginou o camarada crer no Henrique Cristo? Mas aquilo é piada. Eu não sei se ele é um piadista, um humorista, mas tem gente que acredita nele. Isso só pode ser. José Luiz de Jesus Miranda, ele morreu de cirrose. Crescendo em Grácia. Esse Jesus morreu de cirrose. De Porto Rico. É o Jesus daquela religião. Que adotava o 666 como muito Cristo. Ele muito. Agora, você quer ver um caso mais grave, né? Que a gente está falando aqui de gente que está em busca da verdade, de alguma forma ela percebe a sua necessidade espiritual e ela acaba caindo numa seita. Eu não sei entender o caso do Fernando, eu não sei se foi o diabo
a Testemunha de Jeová lá na porta dele, atrapalhando ou se aproveitando daquela oração dele, ou foi Deus para que ele passasse por esse processo e se tornasse hoje um apologista especializado na área e conseguisse ajudar muitas pessoas. Muita coisa a gente não sabe. Isso só o calvinismo explica, viu? Só o calvinismo. Eu vou dizer claramente, Heber, nós estamos aqui tateando no escuro, né? A gente não... Estou falando por inferências, né? Mas... E aquelas pessoas que estão na verdade e apostatam da fé, renunciam à fé bíblica e passam a fazer parte de uma seita. Fala-se de 30% o número de testemunhas de Jeová que foram evangélicos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Já estourei. Bom, você pode continuar esse debate com os dois irmãos, né? Tanto com o irmão Jamierson quanto o professor Fernando Galho. Programa vejamsó.com.br, você tem um campo lá, convidados, você clicando ali, você tem o contato deles para tirar dúvidas, mandar e-mail, fazer convite para palestras e tudo mais, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o relógio da grade hoje. Tem 15 dias para responder nosso e-mail, tá, Roberto? Parabéns, Deus te abençoe. A gente se vê no próximo Vejam Só.